Depois de muitos anos, eu consegui retornar à academia. Consegui retornar, por quê? Porque eu não tinha tempo, eu não estava sem tempo no meu dia a dia para poder retornar. E retornar também talvez seja a força de expressão, porque eu fiz academia acho que umas 2 ou 3 vezes, mas nunca nunca frequentei mais que, sei lá, 5 meses. Ou 4, talvez. Então foram 3 períodos aí separados aí, com os 20, 30 e tantos, alguma coisa assim, 30 e poucos, na verdade. Mas nunca passei de 5 meses, 4 meses, sei lá. Nunca fiquei tanto tempo na academia também. Agora que eu tô com 39 anos, vou fazer 40, dia 27 de agosto para ser específico, eu tô sentindo a necessidade de ir pra academia. Eu tava falando pra Fran já isso, falei, eu preciso voltar, minha lombar tá começando a me matar, ainda mais eu que trabalho sentado, né, diante do computador, na frente do computador, e aí, a lombar pega. Como é que você se senta? Você senta direitinho, né, posturado, né, coluna reta, ou você senta daquele jeito lá, todo largado, todo, né, jogado na cadeira? Tem que tomar cuidado com a coluna aí, com a lombar e tudo mais. Eu normalmente eu sento um pouco mais retinho tudo, mas ainda assim minha coluna, às vezes você dá aquela relaxada, né? E aí eu tava sentindo um pouco minha coluna e tal, a força não era, né, já não era a mesma coisa, o ânimo na verdade, né? Não era a mesma coisa tal, e ainda mais que eu tenho uma filha de 3 anos, então pra brincar, né? Então eu tava precisando exercitar. Finalmente voltei e tá sendo ótimo, porque pra mim eu tô 100% focado na qualidade de vida e melhorou muito. Nesses 2 meses pra mim, eu comecei a me alimentar muito melhor, né? Muito melhor. Parei com refrigerante, por exemplo, né? Eu pretendo continuar, né? Parar de beber refrigerante. A gente ouve tanto, né? Falar, para de beber refrigerante, para de... Nossa, aí a gente dá desculpa, nossa, mas uma pizza pede refrigerante, um hambúrguer pede refrigerante. Eu tô evitando ao máximo. Eu também não tô xiita. Ah, não, chega agora, não sei o quê. Não, também não sou xiita, mas eu vou evitar ao máximo. Faz tempo que eu não tomo refrigerante, inclusive. Mas tô cozinhando bastante, tô cozinhando várias coisas mais saudáveis e tudo mais. A Fran tá adorando, né? Porque eu tô cozinhando um monte, coisas novas, coisas diferentes, assim. Saudáveis e tudo mais em casa. Então tá sendo uma experiência legal. Eu tô gostando desses 2 meses. Não sei quanto tempo vai durar. Espero que dure bastante. Eu quero fazer isso um hábito, né? Eu tô há 2 meses, como eu falei. Tô há 2 meses. Eu quero fazer isso se torne algo normal no meu dia a dia, na minha vida. Até porque, até pra dormir, eu tô dormindo muito melhor. Mas, assim, infinitamente melhor. Às vezes eu acordava até com dores de cabeça. Faz tempo que eu não acordo com dor de cabeça. E para dormir, descansa mais. Cara, minha qualidade de vida nesses 2 meses melhorou muito, muito mesmo. E você? Você gosta de academia? Talvez para alguns é estética, talvez alguns tenham os outros objetivos. Emagrecimento ou hipertrofia, né? Ficar fortão, fortona, não sei o quê. Cada um tem o seu objetivo. O meu objetivo aqui tá sendo qualidade de vida, pra mim tá sendo ótimo. Como eu falei, tô chegando aos 40, tô precisando manter um pouco mais esse ritmo, um pouco mais de fôlego. Eu que viajei muito ministrando, né? Desde os 20 e poucos anos, viajando, ministrando a palavra pelo país e tudo mais. Não me cansava, mas hoje... eu fui recentemente e eu falei, puxa, tá um pouquinho mais puxado, eu não me cansava tanto. Então, faz parte, eu precisava mesmo retornar. Finalmente encontrei esse espacinho agora que a Lelê, minha filha, tá na escola. Eu vou na academia bem cedo, de manhã, antes ainda do trabalho. Tem gente que deve estar gritando nessa hora, não, tu tá maluco, Fernando, antes é acordar cedo e ir pra academia, antes do trabalho ainda. Pois é, eu tô empolgado, tô gostando, indo de manhã. Pra mim é ótimo, o dia rende melhor, você vai mais animado e tudo mais, pro trabalho e tudo mais. Então eu tô gostando pra caramba, tem sido muito bom pra mim, pra minha saúde, enfim, já falei aqui. Mas e pra você? Você gosta de academia? Não, eu detesto. Mas de repente, pelo menos algum exercício tu tem que fazer, né? Uma caminhada, alguma coisa assim. Enquanto você é novo, antes dos 30, beleza, tá de boa. Mas quando começa a avançar a idade, cada vez mais se faz necessário. Mas agora chega desse papo de academia, vamos direto pro nosso episódio, porque o episódio de hoje tá muito bom. E meu nome é Fernando Ortega e esse é o Não Morda Maçã Podcast.
Você está atravessando provações? Começando mais uma edição do Não Morda a Maçã Podcast. Na edição de hoje, quero falar com você que tá atravessando, tá passando por provações, dificuldades. E se você não estiver passando, também serve para você ou para você indicar para uma outra pessoa. Ou também ainda, se de repente, porque todo mundo vai passar em algum momento por provações, é normal, faz parte da vida. Então você já se prepara para quando vier o inverno, você já, se prepara aí com essa palavra para abençoar o teu coração. Então já vamos direto pro tema, o texto base que eu quero usar aqui com vocês. Tá lá em Mateus, capítulo 8, verso 23 até o 27. Vou ler aqui, ó. Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Então, estava o maior vendaval, água entrando dentro do barco e Jesus de boa, dormindo no barco. Tem, se eu não me engano, no livro de Marcos, fala que Jesus estava no travesseiro dormindo. Jesus estava gostosinho dormindo e os caras no maior desespero. Continuando aqui. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, Senhor, vamos morrer! Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Olha a diferença do discurso. Os caras chegaram lá pra Jesus e falaram: Jesus, pelo amor de Deus, vamos morrer, essa chuva tá entrando água aqui dentro do barco, Jesus. E Jesus: calma, gente, oxe, estão com medo do quê? Cadê a fé? Homens de pequena fé. Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. E agora vem uma frase que eu fiquei meditando, cara. É animal isso aqui. Se parar pra pensar um pouquinho nisso, é animal. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Cara, eu fiquei pensando nisso, cara, realmente, né, mano? O vento e o mar falou: opa, sim senhor, o senhor mandou ficar quieto, tô de boa aqui, quem sou eu? Não, parei de soprar, nem vou mais nem falar aqui mais nada, parou. Tá ligado? Meu, o poder de Jesus, a autoridade que Jesus tem. Então eu fiquei meditando sobre isso, como o nosso Deus, como Jesus é poderoso a ponto de fazer com que os ventos e o mar lhe obedeçam. Cara, que coisa maravilhosa. Mas não é bem esse ponto aqui que eu quero trazer para vocês. Só quis salientar porque é algo que eu tava meditando enquanto tava lendo isso aqui. Então o que aconteceu aqui? Jesus tava lá de boa dormindo, rolou mó vendaval, os caras ficaram num mó aperreio, mó nervosismo, que, meu, vai cair tudo, meu Deus, tava no meio da provação. Tava no meio da dificuldade. E aliás, é importantíssimo eu levantar isso aqui. Existe uma grande diferença entre provação e tentação, tá bom? Basicamente, rapidamente respondendo isso, né? Provação, Deus pode te dar. Agora, a tentação, Deus não. É coisa do capeta, então é coisa do diabo, é coisa da carne, é coisa dos desejos da carne. Isso já não tem nada a ver com Deus. Provação, Deus. Tentação, o diabo. Então, a provação, ela tenta tirar o melhor de nós. Já a tentação busca tirar o pior de nós. Essa é uma grande diferença, já dá para você entender um pouco mais sobre provação e tentação. Provação busca tirar o melhor de nós. A tentação busca tirar o pior de nós. Isso é muito importante deixar aqui. Por isso que eu não estou falando de tentação aqui. Estou falando de provações, certo? Uma outra história que me lembra, falando de água, barco e Jesus, me lembra também quando os discípulos estavam ali no barco, né? E de repente Jesus começou a andar sobre as águas. Você conhece esse texto, né? E aí o pessoal ficou desesperado, meu Deus, um fantasma, não sei o que, tal. E aí o Pedro falou assim, se é o Senhor, então me chama, né? Porque Jesus fala assim, calma aí, gente, calma, relaxa, sou eu, tô aqui andando nas águas, mas sou eu, fica tranquilo. E aí Pedro fala assim,
ó, Jesus, se é você mesmo, então me chama, me convida para estar aí junto com o Senhor, para ver que é o Senhor. Ele, beleza, então vem. E Pedro começa a andar nas águas. E também começa a mesma história de ventos, trovões, barulho, mar, né? Por quê? Porque ele estava andando sobre as águas e a Bíblia diz que Pedro começou a ouvir, a sentir medo. Né? Ele começou a ouvir aquele barulho de vento, o mar, e ele falou, calma aí, tô andando nas águas, isso aqui tá errado. Então o medo fez o quê? Ele começou a afundar. E eu já até falei aqui em algum outro episódio, você que tá maratonando ou maratonou todos os episódios aqui, você já ouviu eu falar talvez algumas vezes a respeito desse texto, onde Pedro, ele tira os olhos de Jesus. Quando ele fala, Jesus, então me chama para ir até o Senhor, ele vai andando e vai olhando para o mestre. Quando, a Bíblia não deixa isso claro, mas eu quero ilustrar, tá? Eu imagino Pedro andando, olhando para Jesus. Mas quando ele tira, e quando eu quero dizer olhando para Jesus, é baseado na fé, em crer no chamado, porque Jesus chama ele. E ele começa a andar sobre as águas. Ele poderia estar com os olhos físicos olhando para ele, mas ele estava andando de acordo com a palavra que Jesus falou, que é vem. Vem. Só que quando ele tirou os olhos de Jesus, não só fisicamente, mas da sua fé, ele começou a prestar atenção no vento, na impossibilidade de estar sobre as águas, é que ele justamente começa a afundar. E esse texto é muito importante também aqui no nosso contexto, no tema de hoje. Por quê? Porque no meio da provação, talvez você esteja tirando um olho de Jesus. E é nessa hora que você começa a afundar. E voltando ao nosso texto base, né? Jesus, ele estava o quê? Tava descansando. Ele estava tranquilão. Tava super de boa. Porque ele sabia, ele sabia de todas as coisas. Ele sabia que uma palavra dele acalmaria o mar e cessaria os ventos. Então, a gente precisa aprender a descansar no meio da tempestade. É isso. Esse é o ponto auge dessa ministração, desse podcast. Nós precisamos aprender a descansar em Deus no meio da tempestade. Fernando, pelo amor de Deus, como é que faz isso, cara? Olha, eu já tive algumas experiências. A minha maior experiência foi com relação aos meus documentos. Eu conto o testemunho, aí você volta, acho que lá para o episódio 40 e alguma coisa. Eu conto o meu testemunho, né, que eu sou chileno, quando eu estava aqui, eu fui abandonado pelo meu pai e tudo mais, fiquei sem documento. Enfim, a história eu não vou contar aqui porque já tem podcast gravado sobre isso, você pode acompanhar depois. Mas eu lembro que teve um momento em que eu recebi uma carta da Polícia Federal, onde eu tinha que abandonar o país em 8 dias corridos. 8 ou 9, não lembro agora. Mas era menos de 10, era entre 8 e 9. Acho que eram 8 dias. 8 dias corridos. E se eu não fizesse isso, o Brasil ia me deportar. E eu só poderia voltar para cá sob perdão presidencial, basicamente. Eu acho que não é nem basicamente, acho que é assim que a parte quando você é deportado. Enfim, não é o ponto aqui. Mas, nesses 8 dias, eu corri para um lado e para o outro, na cidade, aqui em São Paulo, correndo para tudo quanto é lado, tentando resolver essa situação. E no meio dessa provação, que foi uma das maiores provações da minha vida, porque eu tinha toda a minha vida, eu tinha uns 25, 26 anos de idade, eu correndo para cima e para baixo, foi uma das maiores provações, porque a minha vida toda estava constituída no Brasil, e do nada voltar pro Chile, onde eu nem sabia onde estava minha mãe, meu pai, não sabia de nada, era muita loucura para mim. E na época eu namorava com a Fran, e a gente correndo pra cima e pra baixo, até que no meio ali, sabe, eu tava andando nas águas, mas aí eu tirei os olhos e me desesperei, comecei a afundar e falei, não aguento mais, não aguento. Eu lembro, a gente tava na rua Consolação, que a gente tava na Defensoria Pública, e aí eu comecei a chorar, sentei na calçada do Banco Itaú, e comecei a chorar de desespero, não aguento mais, e não sei o que, falava, tava só eu e a Fran. E a Fran, ela me pegou, me abraçou e começou a orar por mim. Falou, Senhor, vem com a tua mão, nos guia, nos direciona, que o coração do Fê esteja em paz.
E nesse momento, o que a Fran estava fazendo, e por isso, nossa, eu amo demais a minha esposa, ela estava colocando meus olhos de volta nos olhos de Jesus. Eu estava recuperando, ela estava me auxiliando a recuperar a minha fé, sabendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Enfim, superei, voltei a correr atrás, a história é grande. Eu não vou dar spoiler de como acabou, não. Você vai voltar lá nos episódios, você vai acompanhar essa parte que eu falo sobre meus documentos, que eu quase fui deportado. Já dei um spoiler aqui, né? Mas praticamente fui deportado. E acompanha, não vou falar mais nada. Acompanha lá nos episódios, você vai entender. Mas pra mim, foi um momento muito crítico, uma aprovação muito grande. Mas isso me aperfeiçoou. Quando veio o resultado no final, quando passou toda essa aprovação, no final eu senti Deus cada vez mais como Pai. Ele cuidando de mim, porque é isso que a aprovação faz. A luta, ela faz a gente ficar mais forte. É ela que nos aproxima de Deus de uma maneira que nós podemos sentir, viver, respirar a sua bondade no meio da tribulação, no meio da dificuldade, a ponto da gente poder dizer que a aprovação é uma graça que Deus nos concede para que nós possamos desfrutar de sua bondade. Porque de que outra maneira a gente poderia desfrutar da bondade e misericórdia do Senhor, senão através das provações, quando a gente vê que no final Ele resolve a situação. E eu vou te contar, Deus gosta de fazer gol aos 52 do segundo tempo, viu? Para virar o jogo. Então, é assim que funciona. E Deus, através das provações, é que faz você ser forte. É através das provações que você vê na prática a palavra de Deus. É através da provação que você consegue colocar à prática o que você aprendeu na Escritura, para ver se você realmente tem fé, ou se você é um reclamão, ou seja, teu coração não está em Cristo. Se você está no meio da provação e só está reclamando, está faltando palavra de Deus no teu coração. Está faltando. Você não está apegado à Escritura, você está apegado neste mundo. A sua preocupação é de acordo com este mundo ainda. Então por isso que eu resolvi gravar esse episódio aqui, porque Deus tem falado muito comigo com relação a isso. De eu voltar ao passado, eu comecei a revisitar coisas no passado. Eu vou falar um pouco mais a respeito, ainda aí nesse episódio aqui, sobre esse resgatar coisas do passado. Mas, de repente, você tá no meio da aprovação e só reclama, irmão, tu não tá aprendendo nada. Tu não tá aprendendo nada, tu tá perdendo a oportunidade de botar em prática a tua fé. Entende? Você tá perdendo a oportunidade de experimentar a graça de Jesus. Então não adianta você ficar reclamando e depois Deus, por sua bondade, resolver a situação e no final o que você vai ter de fruto? O quê? Nessa hora é o momento onde a gente tem que correr para os braços do Senhor. Porque quando eu sou fraco, eu sou forte. E por que eu sou forte? Porque eu sou fraco em mim, mas sou forte nele. Ele me sustenta, é Ele quem me fortalece, é Ele quem vai me fazer passar por tudo isso e me fortalecer. É o salmo famoso, conhecido e com um detalhe que talvez você tenha deixado despercebido. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que eu ande. A Bíblia não está falando que você está no vale da sombra da morte, parado, sentado. Ela está falando que você está passando. É um período, é uma fase, vai passar. E, detalhe, por que não temerei mal algum? Porque tu estás comigo. Se você não tem essa compreensão, essa revelação de que Cristo está com você durante essa provação, por mais que os sinais digam o contrário, se a sua fé não estiver apoiada nisso, aí realmente não tem como. Você vai reclamar, você vai chorar, você vai murmurar, você vai questionar Deus. Será que Deus está comigo? Será que está valendo a pena mesmo pagar o preço? Será que vale a pena tudo isso? Você vai começar a questionar a sua fé. Provação é para isso mesmo. Ela vem para te amassar. Ela vem para te chacoalhar. Mas quando você termina a provação, você fica mais forte. No início aqui do nosso episódio, aqui na introdução, eu falei sobre academia. E academia
falando aqui de hipertrofia, né? Onde o seu músculo ganha, você fica mais forte. Né? Você vai lá, pega uma carga começa com uma carga de 5, mas depois de um tempo você está com uma carga de 10, de 15, de 20, vai subindo carga. Por quê? Porque teu músculo vai ficando cada vez mais forte. Mas como é que funciona essa história de ficar mais forte? Basicamente, olha, gente, os fisioterapeutas e médicos que me perdoem, vou explicar do jeito mais, como fala, de quem não conhece do assunto, mais leigo possível. Basicamente, quando você começa a levantar um peso, você está lesionando o seu músculo. Por isso que depois que você faz muita força, você fica com o braço, ou sei lá, a parte que você fez, você vai jogar bola, fica com as pernas doendo. Por quê? Porque você não está acostumado a fazer aquele exercício, a pegar aquele peso, a levantar tantas vezes. E aí, o seu corpo fala, ei, calma aí, que isso? Opa, não estava preparado para isso. E o que acontece? Você está lesionando o seu músculo, você está machucando, fazendo fissuras no seu músculo. Você está rasgando esse músculo. Pra quê? O que acontece depois? O músculo ele fala, caramba, esse cara aqui pegou esse peso aqui, preciso me preparar. E ele começa a construir, nessas fissuras, começa a construir mais músculo. Por quê? Porque ele fala, preciso me preparar, que esse doidão aqui tá começando a pegar uns pesos aqui, tá maluco. Então eu preciso me preparar. Eu era magrinho aqui, eu preciso me fortalecer. Então, quando você lesiona o seu músculo, aí você volta pra casa e aí tem uma parte, duas coisas importantes. 3, vamos colocar aqui, 3 passos. Primeiro, você lesionou o seu músculo. Segundo, depois de lesionar o músculo, ele vai se recuperar, ou seja, ele vai construir, no meio desses rachados, ele precisa consertar isso. Como é que ele vai consertar? De duas formas. Primeira, descansando. Quando você descansa. E segundo, se nutrindo, se alimentando. E por isso quem faz academia, quem pratica o esporte, o que ele precisa? Ele precisa se alimentar bem, ele precisa dormir bem, porque ele fica forte. E atente-se ao que eu vou dizer. Você não fica forte levantando peso. Você fica forte quando você fica em casa descansando e se alimentando bem. É aí. Por quê? Porque é nesse momento que o seu corpo começa a se regenerar e construir fibras maiores do que as anteriores para poder suportar o peso que você vai levantar no dia seguinte. Entende? Então, olha que interessante. Durante você tá machucando essa lesão muscular, enquanto você tá lesionando o seu músculo, a forma de você ficar mais forte é como? Descansando e se nutrindo. Enquanto você está passando pela provação, ou seja, lesionando o músculo, chorando, a forma de você ficar mais forte não é reclamando, mas é descansando no Senhor e se nutrindo, comendo da palavra de Deus. Entendeu? Entendeu? Pegou? É a mesma coisa. Se por um lado, fisicamente, você vai lá na academia, lesiona o músculo, depois volta para casa, come bem, se alimenta e descansa para no dia seguinte o seu corpo estar mais forte, você ganhar mais músculo e ter a hipertrofia, Ou seja, seu músculo ficar maior, você ficar mais forte, mais rígido. É assim que acontece? A mesma coisa nas provações. Você está passando a provação, mas você precisa, assim como Jesus, no barco, no meio daquela tempestade, descansar. Descansa. E também nutre o seu corpo espiritual. Como? Lendo a palavra, orando, tendo intimidade, comunhão com Deus. É assim que você passa as provações. Vai doer? Vai doer. Vai doer. Você que já fez academia, você que foi o primeiro dia na academia, você sabe como é que é o dia seguinte. Você fica todo dolorido. Mas depois você percebe melhora no teu condicionamento físico. Você começa a ficar melhor, mais forte. Começa a evidenciar o seu braço ficar maior. As suas costas mais eretas, as suas pernas serem mais fortes. Começa a evidenciar. E se você continuar fazendo isso, as pessoas podem começar a comentar. Nossa, caramba, você tá mais forte, A nossa vida cristã é isso. A gente passa por provações e essas provações lesionam o músculo e a gente precisa aprender a descansar e se alimentar da palavra de Deus. É isso que a gente precisa. E como eu falei, por que eu tô trazendo esse tema aqui nesse podcast, nesse episódio? Porque recentemente eu ouvi uma música
inclusive do Thales Roberto, que falava assim, mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender. Você talvez conheça a música, se não conhece, pesquise. Talvez ela te abençoe. Se você está passando por uma tribulação, uma provação, então ouça essa música. Talvez ela te abençoe tanto quanto me abençoou, porque eu estava ouvindo ela, eu fui ouvir, eu nem sei como eu caí nessa música de novo, mas eu fui ouvi-la e eu fui teletransportado há mais de 10 anos atrás. Quando minha vida estava uma bagunça, vários traumas, muitas e muitas provações, não é automática, eu quero dizer, são muitas provações uma em cima da outra, seguidas. E eu botei essa música e eu comecei a chorar, e eu chorei muito, 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 porque realmente eu estava por muitas provações. Mas apesar de tudo isso, eu falava, mesmo sem entender, eu vou confiar no Senhor, eu vou me apoiar em Ti, porque o Senhor é a minha rocha. O mundo pode estar gritando, caindo, mas eu vou continuar no Senhor. Tá doendo, tá machucando, tá doendo, Pai, mas eu vou descansar em Ti. E eu chorei muito, eu lembro claramente na minha mente, 4K, daquele eu jogado no chão, chorando de cara pro chão, orando e clamando ao Senhor, ouvindo essa música de fundo. E aí eu ouvi essa música agora. A mudança era incrível. Eu até inclusive postei lá no meu Instagram, @FernandoOrtega, postei falando a respeito disso. Eu tava penteando o cabelo da minha filha. E a vez que eu tava ouvindo, deitado no meu quarto, chorando, eu era solteiro, não tinha casado com a Fran ainda, com vários problemas, dificuldades, coisas a serem resolvidas, e eu não conseguia enxergar nada adiante, mas o meu sonho era ter uma família que glorificasse a Deus. Esse sempre foi meu sonho, esse sempre foi o sonho da Fran. Ter uma família que glorifique a Deus, que não sofra os traumas que especialmente eu sofri, que a Lelê não tenha os traumas que eu passei, ela não seja abandonada como eu fui, ela não sofra tantas coisas como eu sofri, como coisas que a Fran sofreu também, mas que a gente seja uma família que ame a Jesus de todo o coração e glorifique o seu nome de geração em geração em geração. Isso era o coração daquele menino de 20 e poucos anos. E eu chorava no meu quarto. E agora o menino de 39 anos voltou a chorar. Enquanto eu estava penteando o cabelo da Lelê, eu voltei a chorar. Porque ouvindo essa música. Porque eu lembrei da época que eu chorei, de angústia e de tristeza, mas nesse momento eu estava chorando de alegria, de ter crido em Cristo, de ter colocado toda a minha fé em prática, tudo que eu tinha aprendido em intimidade com Ele, na prática, todos os versículos que eu conhecia de cor, que estavam guardados em meu coração, eu tive a oportunidade de colocar em prática ao longo desses anos, e hoje, casado com minha filha, estava penteando o cabelinho dela, vivendo aquilo que eu clamava com lágrimas. Porque os que semeiam com choro, colherão com alegria. E eu estava nesse momento. E eu justamente quis gravar esse episódio para encorajar você que está na luta. Talvez hoje você esteja chorando. Talvez hoje seja o dia de você chorar e não enxergar nada diante de você. Mas, querido, fica firme na fé. Fê, eu não tô vendo nada, não vejo nenhuma saída, nenhuma possibilidade. Meu irmão, não fala isso pra mim, cara, porque eu não tinha documento no Brasil. A minha situação não se encaixava na lei brasileira. Não via saída. Eu sei o que é não ter saída. Eu sei o que é andar no escuro. Eu sei, eu passei por isso. E por isso eu quero te falar, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Tá faltando luz, mergulha na Escritura. Creia na palavra.
creia, não apenas leia, não apenas medite, mas esconda ela no teu coração. Fala, Deus, me faz entender esse texto, me faz entender esse versículo. Transborda sobre mim a verdade, a realidade bíblica, Senhor, para que você possa compreender e viver um Deus que é Pai. Eu nunca vivi, eu que fui abandonado pelo meu pai, eu tinha muita dificuldade de olhar Deus como pai, porque como é que eu vou olhar Deus como pai se o meu pai me abandonou? Eu tinha muita dificuldade, mas através das provações, o Senhor me mostrou o Pai tão bondoso, amoroso, presente que Ele era. É assim que Ele se revelou para mim. Através das provações. Eu aprendi a descansar. Eu aprendi a me nutrir e me fortalecer nele. Porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Então seja fortalecido na força do Senhor, no seu poder. Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Mergulha na palavra. Então chora. Quer chorar? Chora, mas chora no colo do Pai. Quando vier o desejo de reclamar, confessa, Pai, olha para o meu coração, eu tô louco para reclamar, eu tô louco para murmurar, porque eu tô mal, Deus, em nome de Jesus, me ajuda, fala comigo. Clama, clama, Ele vai te ouvir. A provação vai te aproximar de Jesus, vai te fortalecer, vai gerar músculos na sua fé, vai fazer você exercitar o músculo da fé. É assim que a gente exercita o músculo da fé, através das provações e dificuldades. E creia que talvez hoje você está chorando, mas daqui a algum tempo você vai estar sorrindo, você vai estar se alegrando, você vai estar festejando, porque Ele é bom. Mas Ele é tão bom que Ele precisa ensinar coisas aos seus filhos. Ele nos ama o suficiente a ponto de não conseguir deixar a gente errar ou ver a gente fraco em alguma área. Ele precisa fortalecer e a forma de fortalecimento é através das provações. Você só vai conseguir descansar de fato no colo do Pai se verdadeiramente você reconhecer Ele como Pai. E irmão, irmã, isso é uma parada que você tem que descobrir na intimidade com Ele. Não adianta eu te falar. Não adianta eu te falar Deus é teu Pai. Não adianta eu te falar que Deus te ama. Não adianta eu, Fernando, quem sou eu? Quem é teu pastor? Quem é teu líder? Ninguém é nada. São carne e sangue, mas o Pai que está nos céus precisa te revelar isso. E você só conquista essa revelação através da intimidade, se prostrando, se largando diante dele para que ele fale diretamente ao teu coração. Então clame, Deus, fala por quê, me ensina. Bata nessa porta para que ele abra. Então clame, antes de murmurar, clame, leve diante do Senhor, chore, chora, tem que chorar mesmo, a gente é humano, como eu tantas vezes já chorei e continuo chorando, faz parte, mas chore aos pés dele, chore junto dele. A minha filha, às vezes ela quer fazer alguma coisa e não pode. Um exemplo, de repente ela quer pegar uma faca. E aí, óbvio, eu não vou deixar minha filha brincar com uma faca. Eu falo, não filha, não pode pegar essa faca. Então ela, eu quero essa faca. E começa a chorar, chorar, chorar. O que eu vou fazer? Vou entregar a faca pra ela? Não. Eu vou falar, filha, eu não vou te entregar. Não adianta o quanto você chore. Chore, tudo bem, mas vem cá no meu colo. Chora aqui no meu colo. Chore no colo do Pai, para que você sinta Ele como Pai, para que você consiga ter tanta intimidade a ponto de ouvir o seu coração bater. A provação é uma dose de graça para nos transformar, para que cada vez mais nós nos pareçamos com o seu Filho Jesus. É essa a ideia, é esse o coração, mas volto a dizer, não adianta nada você ouvir esse podcast e ficar empolgado, porque a empolgação vai embora logo.
você precisa de uma palavra direta do Senhor. Então, se você está no meio de uma luta, de uma tribulação, de uma provação, se renda aos pés do Senhor. Clame pela sua voz. Mergulhe nas Escrituras para que a palavra de Deus fale com você. Não apenas um pastor ou um profeta, mas o próprio Deus falando diretamente ao seu coração. É isso que vai fortalecer. Aconteceu muitas vezes, eu já contei alguns testemunhos aqui, das vezes em que uma palavra, um versículo foi aquilo que me fortaleceu para permanecer em Cristo. Então, chore, mas chore aos pés do Senhor. Está na provação? Está levantando peso? Está lesionando o músculo? Descanse no colo do Pai. Se alimente da palavra de Deus, da intimidade com Ele. Amém? Que o Senhor te abençoe muito, que fale muito ao teu coração, que você seja fortalecido sim com esta palavra, mas acima de tudo, com a atitude prática de, após ouvir esse podcast, esse episódio, você se prostrar aos pés do Senhor e falar: Senhor, eu clamo a Ti, Pai. Venha ao meu encontro, fala comigo, em nome de Jesus. Que o Senhor fale com você, te console. É o Consolador, o Espírito Santo precioso, Ele nos consola. Então que Ele te console, abençoe seu coração e aumente a sua fé, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe muito sua vida, espero que esse episódio tenha abençoado o teu coração, fortalecido, te dado ânimo, e se assim foi, compartilhe também com aquele irmão que está passando por alguma dificuldade. Se você conhece alguém, compartilha com ele para que ele também seja abençoado e fortalecido em nome de Jesus. Certo? Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Não se esqueça, em todos os lugares você vai encontrar a gente com @nãomordamaca, né? Sem acento e nem cedilha. Você joga na busca de qualquer lugar, você vai encontrar a gente no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Twitter, até no TikTok, apesar da gente não ter postado nada, eu só coloquei o nome lá. Então, enfim, mas nas redes sociais, especialmente no YouTube e Instagram, nós estamos lá, podemos trocar ideia por lá. E se você quiser trocar uma ideia comigo pessoalmente, pessoalmente assim, né, privadamente, pelo Instagram a gente consegue. Meu Instagram pessoal é o @FernandoOrtega com um O só. Que junto ao Fernando do Ortega a gente pode trocar uma ideia por lá também. E também não posso deixar de falar aqui de você acompanhar também o nosso site nãomordamaca.com. Lá você tem vários. Nós já estamos com 15 anos agora, em abril de 2023, nós estamos fazendo 15 anos de existência do ministério. Glória a Deus por isso, glória a Deus. Então, tem muito conteúdo lá no nosso site, muitos devocionais, muitas palavras para abençoar a sua vida. Beleza? Nos vemos então no episódio da semana que vem. Deus abençoe e tchau, tchau. Perfect.